Seja bem-vindo! Meu nome é Débora e eu vou explicar para você sobre o método Blended Presencial, BP, que vai nos acompanhar este semestre nesta disciplina. Neste método, a aula é dividida em 3 momentos: TA, trabalho anterior, AUX, aula expositiva e TF, trabalho final. No trabalho anterior, você terá contato com a introdução da aula. Para isso, assistirá a um vídeo, lerá um texto ou verá outra mídia proposta pelo professor. Em seguida, realizará um pequeno questionário no computador de 2 a 3 questões. Você terá 2 tentativas para resolver o TA, que deverá ser feito em sala, nos primeiros 20 minutos de aula. A AUX, aula expositiva, é o momento em que o professor explicará os conceitos da aula e se aprofundará no tema. É a aula tradicional. No trabalho final, você realizará uma avaliação sobre os conteúdos vistos naquela aula que acabou de ter. Para isso, realizará outro questionário, também no computador. Você terá uma tentativa para resolver o TF e deverá fazê-lo em sala nos últimos 30 minutos de aula. Todas essas atividades farão parte do seu aprendizado e também comporão a sua média final. Agora vamos ver melhor quais são os horários de cada atividade? Os 3 momentos da aula explicados anteriormente são divididos nos seguintes horários. Trabalho anterior, TA, primeiro período, das 19h20 às 19h40. Segundo período, das 21h10 às 21h30. Aula expositiva, AUX, primeiro período, das 19h40 às 20h30. Segundo período, das 21h30 às 22h20. Trabalho final, TF, primeiro período, das 20h30 às 21h. Segundo período, das 22h20 às 22h50. Agora, vamos ver como funciona a composição da sua nota final, ou como chamamos, média bimestral. A composição da sua nota final será feita da seguinte forma: TA mais TF igual 3 pontos. Prova bimestral e outros trabalhos igual 7 pontos. Total, 10 pontos. O TA valerá até meio ponto na sua média bimestral. Para calcular a nota do TA, serão eliminadas as 25% menores notas e depois será feita uma média simples das notas que restarem. O TF valerá 2,5 pontos. Meio ponto é pela frequência de entrega das atividades e 2 pontos são pelo desempenho. Para conseguir meio ponto de entrega, você deverá acertar pelo menos 30% dos questionários entregues. Serão eliminadas as 25% menores notas. Portanto, se algum dia você perder o TF, não se preocupe, ainda há chances de conseguir meio ponto na média final. Mas se mesmo eliminando as 25% menores notas, você perder uma atividade, ainda assim conseguirá 0,25 ponto. Os outros 2 pontos do TF são alcançados pelo desempenho nos questionários. Trata-se de uma média simples das suas notas de TF. Para ficar mais simples de entender, vamos mostrar alguns exemplos a seguir. Exemplo 1. Estas são as notas de TA da aluna Ana. Ela teve 7 aulas no bimestre. Antes de fazer o cálculo, tiraremos as 25% menores notas que ela teve. Como são 7 aulas,
eliminaremos somente uma nota. Fazendo uma média simples das notas que restaram, a aluna teve meio ponto na média final. Agora, essas são as notas de TF da Ana. Tiraremos as 25% menores notas. Como a Ana faltou na aula 4, teve nota 0 nesse dia. Então, eliminaremos essa nota. Os desempenhos nos outros TFs foram de pelo menos 30% de acertos. Portanto, a aluna ganhará meio ponto de entrega do TF. Para a nota de desempenho do TF, depois de excluir as 25% menores notas, faremos uma média simples. Por exemplo, essas foram as notas que Ana teve nos TFs do bimestre. Vamos excluir a menor nota, que foi 0, e realizar o cálculo da média simples. Para isso, vamos somar as notas restantes e dividir pelo número de atividades entregues, que foi 6. 2 mais 1,3 mais 1,5 mais 1,5 mais 2 é igual a 10,3. 10,3 dividido por 6 é igual a 1,71. Portanto, em um total de 2 pontos, a Ana conseguiu alcançar nota 1,71 de desempenho no TF. Vamos ver, então, como ficaram as notas de TA e TF da Ana? TA, meio ponto. TF entrega, meio ponto. TF desempenho, 1,71 ponto. A Ana conseguiu 2,71 pontos de TA e TF em um máximo de 3 pontos. A aluna, portanto, garantiu um bom desempenho. Mas e os outros pontos que faltam? Bem, no final do bimestre, a Ana realizará a prova bimestral da disciplina, que valerá até 7 pontos. Exemplo 2. Vamos ver agora as notas de TA e TF do aluno Lucas. Depois de excluir as 25% menores notas de TA, faremos uma média simples. Por exemplo, estas foram as notas que o Lucas obteve no bimestre. Vamos excluir a menor nota, que foi 0, e realizar o cálculo da média simples. Para isso, vamos somar as notas restantes e dividir pelo número de atividades entregues, que foi 6. 0,3 mais 0,5 mais 0,1 mais 0,2 mais 0,4 mais 0,1 é igual a 1,6. 1,6 dividido por 6 é igual a 0,26. Portanto, em um total de meio ponto, o Lucas conseguiu alcançar nota 0,26 de TA. Agora, vamos ver as notas de TF do Lucas. Mesmo eliminando as 25% menores notas, há mais 2 notas com desempenho abaixo de 30%. Portanto, Lucas não terá o meio ponto de entrega de TF. Para a nota de desempenho do TF, depois de excluir as 25% menores notas, faremos uma média simples. Estas foram as notas que o Lucas teve no bimestre. Vamos excluir a menor nota, que foi 0,3, e realizar o cálculo da média simples. Para isso, vamos somar as notas restantes e dividir pelo número de atividades entregues, que foi 6. O resultado dá 1,03. Portanto, em um total de 2 pontos, o Lucas conseguiu alcançar nota 1,03 de desempenho no TF. Agora,
Vamos falar sobre o registro de frequência nas aulas. Todos os dias você precisará realizar o login na plataforma virtual em sala de aula, ou seja, ao acessar a plataforma com seu nome de usuário e senha nos horários corretos, você registrará a sua presença em sala. Preste muita atenção, pois este tópico é muito importante. Ao todo, você terá 2 presenças por aula, ou seja, 2 antes do intervalo e 2 depois do intervalo. Todos os dias você deverá acessar a plataforma no horário do TA e do TF para ganhar as 2 presenças da disciplina. Mesmo em dias em que não houver o TA e TF, como na aplicação de trabalhos, por exemplo, você deverá realizar o login na plataforma nos horários corretos. Atenção! O login deve ser feito em sala de aula, nos computadores da FAAT. Caso o login seja realizado fora dos computadores de sala de aula, a presença não será computada. Agora, vamos falar sobre algumas informações importantes. Se você tiver algum problema de acesso para enviar as atividades ou registrar a presença, comunique o monitor da sua sala imediatamente. Os monitores estarão lá para ajudar em qualquer dúvida ou problema que tiver. Não se esqueça de procurá-los. Durante a realização do TF, os alunos não devem se comunicar. Também não é permitido o uso do e-mail ou celular durante a atividade. As dúvidas de conteúdo devem sempre ser sanadas com o professor da disciplina. O TA permite 2 tentativas e o TF permite apenas uma. Leia as questões com calma e realize as atividades com bastante atenção. É muito importante observar que os exercícios de TA e TF costumam auxiliar os alunos nas disciplinas. Primeiramente, porque você poderá adquirir pontos ao longo do bimestre que comporão sua média final. O peso não estará somente nas notas das provas. Os professores também observam que o desempenho dos alunos nas provas costuma ser melhor nas disciplinas que utilizam a metodologia Blended Presencial, BP, pois estão estudando diariamente através das mídias e realização de exercícios. Essas foram as principais instruções da metodologia em que você estudará neste semestre. Se você ficou com dúvidas, não se preocupe, pois elas poderão ser sanadas pelos monitores de sala de aula ou pela equipe de apoio do BP. Você poderá entrar em contato a qualquer momento através dos contatos disponibilizados ao lado. Agora, para saber como acessar e navegar pela plataforma FAAT Digital ou ambiente virtual de aprendizagem, assista ao próximo vídeo. Esperamos que você tenha um ótimo semestre. Bons estudos!